não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Mas da onde surgiu o PT? O PT surge de um arranjo entre o Partido Comunista e a Ação Popular, que era uma outra organização comunista, tá certo? Com a mesma origem do PSDB. Então você teve, vamos dizer, nos últimos 20 ou 30 anos, você teve uma pluralidade de organizações de fachada sem você saber exatamente onde está o comando. Quando criaram o Foro de São Paulo, a coisa se esclareceu um pouco mais. Porque daí você sabia que as grandes decisões eram tomadas ali no foro, mas não nas assembleias. Isso aí o próprio Lula descreveu claramente, dizendo, olha, as decisões ali são tomadas em encontros entre chefes de Estado, líderes comunistas importantes, etc., à margem das assembleias. Isso quer dizer que o próprio material que é registrado nas assembleias, as atas que eu mesmo publiquei no Mídia Sem Máscara, né? Isso vai fazer quantos anos que saiu aquilo? Mais de 10 anos, né? As atas não dizem tudo. O pessoal que lê as atas, você vê algumas decisões tomadas, vamos dizer, pela coletividade dos representantes, mas por trás havia conversações secretas ou discretas que, de algum modo, essas decisões coletivas traduziam. Mas traduziam um pouco, assim, camuflado, atenuado, tá certo? Mas os dois discursos que o Lula fez a respeito, o primeiro no 15º aniversário do Foro de São Paulo, esses sim são documentos altamente significativos, porque ele mostra a verdadeira atuação do Foro de São Paulo. Quando ele diz, nós colocamos o companheiro Chaves na presidência da Venezuela, quem é nós? Nós é aquela cúpula que se reuniu no Foro de São Paulo, à margem da Assembleia. Não fosse totalmente secreto para as assembleias, o pessoal da Assembleia podia saber disso. Quer dizer, nada é mais característico do que a solidariedade, vamos dizer, dos agentes menores com os segredos dos agentes maiores. Isso aí é constante. Quer dizer, a necessidade, por exemplo, de manter certas decisões ou certas ações em segredo é uma coisa que todo comunista introjeta no coração desde o início. É assim, você está em perigo, existe o inimigo pode nos atacar, ele pode pressionar você para você contar tudo, você já sempre está preparado para enganá-lo de algum modo. Eu me lembro quando eu participava disso, eu passava o dia inteiro inventando enredos fictícios para, no caso de eu ser preso. E eu inventava enredos, mas eu nunca fui preso. Uma vez fui interrogado durante 6 horas e acharam que eu era um tipo insignificante e me mandaram embora. E era mesmo, né? Mas preso mesmo assim, ficar na cadeia, nunca fui. Né? Além de 6 horas. Então, mas se por acaso acontecesse de ser interrogado e até me bater, etc., bom, eu tinha tantos enredos tão maravilhosos que os caras levariam anos para destrinchar tudo aquilo. O que eu fazia, outros caras também faziam, com talvez menos imaginação, mas é instintivo você elaborar essas coisas, né? Então, a coisa mais urgente é uma sociologia do movimento comunista, que ninguém fez no mundo. Então, de fato, não se sabe quem é o inimigo. Até hoje, né, os estudiosos da área se fixam no governo da Rússia, no governo da China, no governo de Cuba, no serviço secreto de Cuba. Eu digo, mas está errado, meu filho. Nada disso existiria se não existisse o movimento. Veja, quem pegou a coisa muito bem foi Dostoiévski. Dostoiévski mostrava que os camaradas se referiam a tudo isso como o movimento. Então, é o movimento dos movimentos.
É um movimento no sentido de que, primeiro, ele não para, ele não se estabiliza em parte alguma, ele está sempre em movimento. E segundo, o movimento é o padrão de unidade por trás do conjunto. Não é um governo, não é uma entidade, e não é sequer um partido no sentido oficial da coisa. Tá certo? Isso quer dizer que ninguém no Ocidente jamais teve a menor condição de reagir à guerra cultural. Porque você nem sabe contra quem você está lutando. Portanto, em geral não existe guerra cultural. Guerra cultural os dois lados atacam. Ora, existiram algumas iniciativas, por exemplo, do governo americano, de minar governos comunistas, através, por exemplo, da Rádio Europa Livre, ou financiando movimentos clandestinos, etc, etc. Mas era a iniciativa de um governo, presta atenção. Contra o quê? Outro governo. Nunca contra o movimento comunista como tal. Isso quer dizer que enquanto você está, por exemplo, solapando o governo comunista na Polônia, tá certo? Os comunistas estão enchendo de agentes de todas as universidades americanas e fazendo o que querem. Por quê? Pelo padrão da democracia, você não pode discriminar ideologicamente as pessoas. Você só pode atacá-los se eles forem agentes de um governo inimigo ou de um governo que está, vamos dizer, professando derrubar o regime americano. Então, desde logo, a guerra cultural ela é proibida em todos os países ocidentais. Não se pode empreendê-la. E o outro lado vive só para fazer guerra cultural. Estão entendendo a diferença? Isso quer dizer que, decorridos 150 anos da fundação do movimento comunista, que é 1848, 150 não, mais de 160 já, ainda não existe uma sociologia do movimento comunista, não existe um perfil do movimento comunista, e, portanto, não se sabe quem é o agente da guerra cultural. Isso aí me lembra um conhecido meu, que era boxeador, até profissional, e que um dia levaram ele num terreiro de macumba e chamaram os Exus para bater nele. E ele disse: eu levei porrada de tudo quanto é lado e não via ninguém. Então a situação do Ocidente, de todos os países ocidentais, dentro da guerra cultural é essa. Estão levando pancada de tudo quanto é lado e não sabem de onde vem. Tá certo? Muito bem. Então eu acho que com esta informação aqui já basta para vocês entenderem que tudo o que se fala sobre guerra cultural, em geral, é bobagem. Porque não se começou a fazer o serviço ainda. Então, o primeiro capítulo é a descrição do movimento comunista internacional, com todas as suas variantes locais, articuladas de algum modo. O padrão de articulação muda com o tempo. Por exemplo, existe o famoso relatório da Rand Corporation, feito nos anos 80, baseado no esquema da guerrilha de Chiapas, no México. E a guerrilha é o seguinte: cada vez que ela tinha uma derrota militar, ela tinha em seguida uma vitória política imensa, graças ao que? Ao apoio internacional. E o apoio internacional era imediato, através da rede de comunicações estabelecida pela internet. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que a internet é, em grande parte, o padrão de unidade por trás de tudo isso. Mas o fato de usar a internet não significa que você, só por este fator, entenda a resposta à seguinte pergunta: mas por que as pessoas obedecem a esses comandos? Que são passados indiretamente através de internet. Um exemplo característico são aqueles atentados à bomba feitos na Espanha. Fizeram na estação ferroviária, matou um bando de gente. E 24 horas depois você tinha nas ruas um tremendo movimento popular contra o quê? Contra os terroristas? Não, contra o governo. Que mágica é esta? O sujeito acaba de cometer um crime hediondo e está todo mundo na rua contra ele? Não, contra o inimigo dele. Então, dizer, bom, como seria possível ter organizado tudo isto com antecedência? Não organizaram. É apenas, vamos dizer, o sinal passado através da internet. Mas este sinal, ele cai sobre um meio cultural já totalmente
unificado, organizado, com um padrão de conduta, um padrão de sentimentos, um padrão de percepções, já moldado por décadas e décadas e décadas de formação. Então é só você dar o sinal, você já sabe como milhares de pessoas vão reagir. Isso não se obteve à toa. Às vezes você vê pessoas liberais e conservadoras dizendo, mas por que as pessoas aderem a essa porcaria? Se nós sabemos que a economia comunista não funciona, que os regimes comunistas são genocidas, são tiranias, etc, etc. Eles acham que isso é irracional. Eu digo, não, não é irracional. Este movimento, em primeiro lugar, ele dá às pessoas uma possibilidade de representar a sociedade como um todo, coisa que vocês não dão. Então, só existe um desenho da sociedade como um todo. É o desenho baseado no modelo das classes sociais, criado por Balzac e, vamos dizer, recoberto de um verniz científico por Karl Marx. É apenas um verniz científico. Claro, a descrição não é científica de maneira alguma. Mas ela é integral. E é isso que é importante. Quer dizer, você ter uma representação imaginativa integral é melhor do que você ter representações científicas de milhares de partes inconexas. Então, Leibniz dizia o seguinte, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que totalmente fictícias, saberia mais do que os outros. Porque ele completa a imaginação dele. Do mesmo modo, quando aparece a teoria da evolução de Charles Darwin, você sabe que essa teoria não está provada até hoje. Não tem prova nem a favor nem contra. A discussão continua. Mas por que ela funciona? Por que ela convence tantas pessoas? Ela dá uma imagem integral do reino animal, em todas as suas interconexões. Então, ela é, evidentemente, ela é uma ficção imaginativa, em primeiro lugar. Essa ficção imaginativa pode ter uma validade científica ou não ter. Pode ter em parte, que pode ser que lhe falte em parte, mas ela é a única visão. Que outra você tem? Então, a capacidade de criar esses grandes esquemas unificantes dá a qualquer um uma vantagem imensa. Então, por exemplo, se eu estou num confronto psicológico com o indivíduo e eu tenho a visão da personalidade dele inteira, tá certo? Não precisa ser perfeita, mas é inteira. E o sujeito só sabe detalhes a meu respeito. Quem vai ganhar? Eu. Aliás, isso acontece com todos esse pessoal que quer destruir o Olavo de Carvalho, que cada um ataca um pedacinho, mas eu pego a personalidade do cara inteira. Então, isso aí eu tenho comprovado insistentemente. Quer dizer, eu entendo a sua psique, você não entende a minha. Então, quer dizer, o primeiro passo é entender, primeiro, o sujeito da guerra cultural não é o governo soviético, nem o governo russo, nem o governo chinês, nem o Partido Comunista de Cuba. É um negócio chamado movimento comunista. E esse movimento tem que ser apreendido na sua unidade. Ora, qual é o padrão de unidade dele? É econômico? Não, não é. Isso quer dizer que o próprio modelo marxista ou balzaquiano não serve para... Não é que ele desmente, não, ele não desmente. Ele não serve para descrever esta realidade fundamental do movimento comunista. Claro que você pode tentar descrevê-lo dentro do esquema balzaquio-marxista. Você pode colocar lá alguns agentes comunistas como personagens e você ter uma visão do movimento comunista tal como ele aparece dentro de uma sociedade descrita, por sua vez, pelo próprio padrão marxista. Você pode fazer isso, mas esse desenho será obviamente insuficiente. Então, por exemplo, se você pega o romance do Joseph Conrad, Sob os Olhos do Ocidente, Under Western Eyes, o cenário é a Inglaterra, e dentro da Inglaterra existe ali um movimento comunista, uma série de agentes estrangeiros trabalhando no movimento comunista, como também aparece no
aquele da bomba, é o agente secreto? Secret Share, o sujeito que participa do segredo. Então, você está vendo um agente comunista dentro de uma sociedade que, por sua vez, você mesmo representa segundo o esquema marxista das classes sociais. Então, você não está entendendo o que o fenômeno tem de específico, porque se existe um movimento comunista internacional, se ele tem mais amplitude de ação e mais poder até do que muitos governos, é porque existe um outro padrão de unidade que não é aquele que Balzac e Marx viram na sociedade. Supondo-se que a sociedade esteja estruturada exatamente como Balzac e Marx viram. Você tem as diferenças das classes sociais e todas as relações humanas estão, de algum modo, vinculadas àquilo. Bom, em primeiro lugar, estarem vinculadas aqui não significa que serão causadas por isso. Então, a conduta de um cidadão sempre tem algo a ver com o lugar dele na estrutura econômica da sociedade. Não é isso? Mas não quer dizer que seja determinada por ela. Os próprios marxistas não sabem onde termina uma coisa e onde começa a outra. Marx dizia que, em qualquer situação, o fator econômico será decisivo em última instância. Mas tem muitas instâncias antes da última. Não é isso? Então, o próprio marxismo não ousa afirmar que a economia é o motor da história. Ela passa a ser o motor em última instância, em certos casos. Né? Mas o que é importante aqui é o seguinte: nós não estamos vendo a descrição marxista da sociedade como uma explicação causal, mas como um modelo integrativo. A explicação causal, os próprios marxistas não chegaram à conclusão até hoje. Né? Então, mesmo que nós tenhamos explicações causais melhores, elas serão sempre parciais. Nós não temos uma imagem total, nem da nossa sociedade, muito menos do movimento comunista. Isso aí é geral. Se você pegar, por exemplo, o livro do Wright Mills, A Elite do Poder, o Wright Mills é um sociólogo esquerdista americano dos anos 60, e ele tentou fazer uma descrição não da sociedade americana como um todo, mas das classes mandantes. E ele viu, evidentemente, que o critério econômico não bastava. Havia muitas fontes de poder. Tá certo? O fato de, por exemplo, várias pessoas frequentarem o mesmo clube, de vários homens importantes terem ido para a cama com as mesmas prostitutas, tudo isso importava. Então, e muito bem, hoje em dia esta descrição já está ultrapassada, mas ela ficou de qualquer modo como um clássico. Existe alguma descrição similar da sociedade americana como um todo? Não, eu acho que hoje é quase impossível. Como você vai articular dentro de um mesmo desenho social? Por exemplo, você pega um pastor protestante do interior, aquele super conservador, moralista, etc. Como você vai articular esse camarada com o homem do movimento pró-drogas, ou o líder gaysista, ou qualquer adepto daquilo? Qual é a articulação entre eles? Só existe o antagonismo. Mas como é possível que eles sejam produtos, entre aspas, da mesma sociedade? Qual é o padrão de articulação dinâmica e conflitiva que existe ali dentro, exatamente? Ninguém sabe. Então, é assim, até hoje, só os promotores da guerra cultural têm uma imagem completa das sociedades e culturas que ele pretende atacar. O outro lado não tem nem de si mesmo e nem do inimigo. Então, as regras do Sun Tzu foram todas por brejo. Conheça o teu inimigo e conheça a ti mesmo. Não nos conhecemos a nós mesmos e não sabemos quem é o inimigo. Isso ainda está assim depois de investido bilhões e bilhões de dólares, tá certo? Na CIA, na Agência de Segurança Nacional, em todos os serviços secretos do Ocidente. E por que acontece isso? Porque em todas estas áreas você vê que os estudos são feitos de maneira especializada. O cara que vai estudar para ser analista estratégico, ele estuda só aquilo. Agora mesmo eu estava vendo uma entrevista do Peter Pry, no programa do Alan dos Santos, né? Update Brasil. Você vê que é um homem que sabe tudo sobre defesa estratégica, tudo. Mas o que é um intelectual marxista?
O intelectual marxista não é um homem especializado. Ele é o humanista no sentido antigo. Ele conhece literatura, poesia, história, filosofia, economia, etc, etc, etc. Você pode dizer, ele não conhece nenhuma dessas perfeitamente. Assim, mas ele sabe o padrão de unidade. Porque esse padrão, o marxismo é a busca desta unidade. Georg Lukács tem razão quando ele diz o conceito fundamental do marxismo é o conceito de totalidade. Quando você escapa da visão de totalidade, você passou para o mundo da abstração, você não está mais no mundo real. Então, ou nós aprendemos a fazer uma descrição do movimento comunista e dos seus aliados todos, né, incluindo o Islã hoje, com uma visão abrangente de totalidade e sabemos o que une essas pessoas e como elas interagem, ou então nós nunca vamos poder reagir a guerra cultural nenhuma. Não haverá, como eu disse, mesmo outro dia eu botei no Facebook, não existe guerra cultural, isso é surra cultural. Um lado só bate, o outro só apanha. Se você perguntar assim, qual foi a grande influência das potências ocidentais na queda da União Soviética? Foi mínima. A União Soviética caiu porque caiu, ela chegou a contradições internas que não dava mais para segurar, pronto, os caras desistiram. Do mesmo modo que você perguntar como caiu a ditadura militar no Brasil. Os milicos fizeram as contas e deu melhor a gente ir para casa, não está dando certo. Não foi ninguém que os derrubou. Então, o único movimento que tem realmente a capacidade de quebrar a estrutura de outras sociedades é o movimento comunista ainda. Certo? Então, é claro que ele passa por várias etapas historicamente. Essas etapas seriam, teoricamente, o assunto desta aula, mas eu achei que este esclarecimento era mais importante. Tá certo? Então, a guerra cultural passa por várias etapas. Porém, quando ela começa, já nos anos 30, ela já começa com a consciência de que as pessoas que têm que ser conquistadas são os intelectuais. Claro que existe um esforço para você ganhar agentes do serviço secreto, ao contrário, existe tudo isso. Existe infiltração em vários organismos, existem as medidas ativas, agentes de influência, etc. Mas, em primeiríssimo lugar, os intelectuais. Por quê? O que é o intelectual? É o sujeito que pensa mais e melhor que os outros. E que, portanto, o que quer que os outros pensem vai ser uma cópia ou uma adaptação do que eles pensaram antes. Então, não adianta você conquistar agentes de propaganda. A propaganda inteira, o que é um... Pensa, o que é um redator de propaganda? É um subescritor fracassado. Às vezes é um escritor de verdade. Porque teve bons escritores que foram agentes de propaganda, foram redatores de propaganda. Mas, em geral, eram pessoas que queriam ser escritores, que invejam tremendamente os escritores e que tentam imitá-los. Isso quer dizer, a redação de propaganda inteira não passa de uma cópia mal feita do que já está dado na literatura. Então, para que você vai ter que mexer nas cabeças dos redatores de publicidade um por um? Se você mexer num escritor, você já influenciou todos eles ao mesmo tempo. Não é isso? Esta é uma coisa que nenhum serviço de inteligência ocidental entendeu até hoje. Quer dizer que um único escritor pode fazer mais estrago do que um serviço de inteligência inteiro. Se você pensar o mal que o Solzhenitsyn fez ao governo soviético, nada se compara. Agora, qual é o segredo do Solzhenitsyn? E o segredo do Alexander Zinoviev, que é outro, que eu acho que influenciou muito, Zinoviev influenciou muito o Solzhenitsyn de algum modo, é esta ideia da imagem integral. O Zinoviev era um professor de lógica matemática, com um tremendo talento literário. E ele viu que para descrever a sociedade soviética, ele precisaria criar uma outra lógica, que era uma lógica paradoxal. Então ele escreveu um livro que chama
a tradução mais ou menos seria As Alturas Abissais. Pelo título você já viu. Como? Se é abissal, como é que pode ter altura? É isso? E o livro inteiro é escrito nesta lógica, segundo a linguagem desta lógica. E com isso ele consegue dar uma ideia da sociedade soviética. Mas a sociedade soviética, ele não está falando do movimento comunista como um todo. Na verdade ele não conhecia nada, ele nunca saiu da União Soviética. Nem podia sair. Então o Solzhenitsyn e o Alexandre Zinoviev, eles fornecem uma espécie de imagem integral da sociedade soviética que pode ser aproveitada como modelo para a descrição do movimento comunista como um todo. A sociologia do movimento comunista. Não é isso? Mas, em geral, nós tropeçamos no seguinte obstáculo. O inimigo do comunismo, liberal, conservador, etc., acredita que o comunismo é, em primeiro lugar, uma ideologia. Você vê, esta semana, você pega a revista Veja, está aqui na minha mão. Né? O que é que você lê aqui? Tem uma entrevista com Eric Cantor, que é, teoricamente, um sujeito da direita americana, um membro do Partido Republicano. Todo mundo sabe que todo mundo sabe que o Cantor é traidor, que ele trabalha para o Obama, tá certo? E a Veja, ou de burrice, ou de sacanagem, escolheu justamente este para fazer entrevista, para este cara analisar o avanço da direita. Então aqui começa. Tem um editorial, uma carta ao leitor, diz: quando se olha o mundo através da lente de uma ideologia, o mundo que se vê é necessariamente um reflexo alterado pela própria lente ideológica. Ou seja, a revista Veja está acima das ideologias. Ela vê a realidade, tá certo? Ela não tem ideologia nenhuma. Não é isso? E é claro que, você considerando que o movimento comunista é defendido sobretudo por uma ideologia, você pode achar assim, ele todo é uma série de ações empreendidas em função de uma concepção falsa da realidade. Eu digo, mas se é falsa, como é que tem tanta eficiência? Nós temos que entender desde logo, o próprio Karl Marx dizia que a ideologia é um vestido de ideias colocado em cima de um conjunto de interesses e ações reais. Portanto, ideologia é um pretexto, é um discurso, é o que eu chamo de discurso pretextual. Ele não expressa o que as pessoas vão fazer de verdade. Ele é a explicação que o agente oferece, ou aos seus adeptos, ou aos seus inimigos, como uma espécie, vamos dizer, de carteira de identidade. Vamos dizer, eu sou esse aqui. Mas isso não expressa o que ele vai fazer na verdade. Tá certo? Nós só entenderemos o movimento comunista quando entendemos que ele não tem nada a ver com as suas respectivas ideologias. Que ele troca de ideologias como nós trocamos de cuecas. Quando você vai ver que a ideologia concebida pelo próprio Karl Marx, e cujo resumo está no Manifesto Comunista,